ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia! Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, muito obrigada por nos proporcionar, Senhor, mais uma live na Tua presença, Deus. Queremos Te render graça, louvores e adoração, porque Tu é o único de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda exaltação seja dada a Ti, Senhor. Tu és merecedor, Tu és o único, Senhor, que é digno, e queremos levantar o Teu nome nesta tarde. Queremos Te engrandecer, Senhor, e Te louvar, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom e a Tua bondade é que dura para sempre. O Senhor é o nosso Pai, o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso socorro bem presente. E Te clamamos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre esta live. Senhor, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, mas, Senhor, nós somos maioria. Oh, aleluia! Nós estamos em maioria porque nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos que Tu pode todas as coisas e nenhum dos Teus planos irão ser frustrados sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelas transformadas, por essas mulheres que têm se levantado por esse tempo, a todas aquelas que estão chegando nesta live, a todas aquelas que ainda vão assistir, que possam ser tocadas por Ti, que haja transformação, que haja cura, que haja libertação, transformação de mente renovada, espírito restaurado, para a glória do Teu nome, Senhor. A mesa está aqui, Senhor, e nós estamos aqui sedentos por Ti, sedentos pela Tua presença, que o Senhor possa nos capacitar, nos encher. Queremos mais uma vez Te entregar a internet, os dados móveis, o Wi-Fi, que nada venha a ser empecilho, Senhor, da Tua palavra ser ministrada. Abençoamos, Senhor, a convidada de hoje, entregamos, Senhor,
Michele nas tuas mãos, continua capacitando a tua filha, enchendo ela da tua graça, do teu poder, em o nome de Jesus, amém. Aleluia, vem chegando, vem chegando. Começamos hoje já na preparação do ambiente. Louvado seja Deus, é o único que é digno. Ele merece toda a honra, toda a glória. Sejam muito bem-vindas a mais uma live Transformadas, especial Outubro Rosa. Peço a vocês que já chegaram por aqui, já ir compartilhando essa live. Eu vou aqui mandar para as minhas amigas, tá bom? E eu peço para vocês também estarem mandando para suas amigas a live, que tem algo de Deus para a sua vida. Nossa convidada já está por aqui. Glória a Deus. Que Deus venha falar conosco poderosamente. Estamos aqui ansiosas por esse banquete. É isso aí, minha amiga Raquelzinha já está colocando aqui a borboletinha. Todas as transformadas, vou botar aqui também a borboletinha. E já vou chamar a nossa convidada de hoje. Amém? Glória a Deus. Vem chegando que tem banquete. Amém. Cantora Lília, maravilhosa. A paz. Olá, paz do Senhor. Boa tarde. Obrigada. Muito boa tarde. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui nessa tarde. Só para avisar que talvez eu precise fugir rapidinho, porque a Amora está dormindo. Anabela. E aí, se ela chorar, eu tô sozinha com ela, vou precisar ir lá pegar, tá? Tá bom, sem problema. À vontade. É livre? É livre, é livre. Pode bradar. Eu vou então falar uma experiência minha. Achei que você fosse fazer umas perguntas, fosse interagir. No meio do mistério a gente vai falando. Então, eu vou falar sobre... Eu vou compartilhar então sobre algo que Deus tem queimado muito no meu coração nesses dias e vai de confronto a tudo que a gente tem visto na atualidade, né? E eu queria falar um pouco sobre a maternidade, sobre não a maternidade em si, mas sobre mulheres cristãs que querem gerar ou não querem gerar, né? Na verdade, Deus tem ministrado isso há um tempo para mim. Não sei se algumas pessoas sabem, mas eu não queria ter filhos. Não era minha vontade. Eu não tinha esse desejo. E o Anderson, meu esposo, já sabia desde que a gente namorava. Então, quando a gente se casou, ele já sabia que eu não teria filhos. Eu já havia conversado com ele, né? A gente namorou um bom tempo, 5 anos. E ele já sabia disso, então ele nunca me pressionou com isso também. E realmente, essa minha mentalidade, apesar de alguns traumas de infância, alguns medos meus, eram também muito dessa mente que estão formando as mulheres hoje. Que a gente vê vários vídeos no Instagram, no TikTok, sobre o quão terrível é a maternidade, né? Como a gente vê também sobre o casamento, mas hoje eu vou falar especificamente sobre isso de gerar. O quão terrível, o quanto é cansativo, o quanto é frustrante. Eu vejo vários comentários das pessoas falando, mulheres, né? Eu amo meu filho, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não gostaria de tê-lo. Então, assim, essa mentalidade para o mundo, hoje eu entendo que é aceitável pelo que a gente está vivendo, pela destruição, pela a difamação, a maldade, o pecado que está abundando. Mas essa mentalidade para uma mulher cristã hoje, ela é falta de conhecimento do que Deus tem para nós. Eu acredito assim. Eu não julgo, não digo que é pecado mulher cristã que não deseja ter filhos, mas eu vou falando no decorrer a minha experiência, tá? Sim.
Eu queria deixar aqui, só para não ficar só no que eu vou falar, em Salmos 139, versículo. Tá dando para me ouvir? Que eu tô falando um pouco baixo para não acordar uma. Tá ótimo. Vocês estão No ouvindo bem, gente? versículo, no versículo 13, que diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo de ter filhos e de não ser uma boa mãe, ou de ser uma boa mãe, o que é pior, e eles crescessem e eu ter um tremendo desgosto, né? De virarem coisas que eu não gostaria, pessoas com caráter duvidoso e tudo isso. E isso me chamava muita atenção. E eu sempre falava, minha vida é muito corrida, eu vou ter que parar do meu tempo, me abdicar das minhas tarefas, dos meus afazeres, dos meus prazeres. Eu tive uma vida muito sofrida desde da infância, então agora que eu me casei, que eu tenho a minha profissão, que eu tenho a minha independência, eu vou ter que me prender novamente para uma pessoa para o resto da vida. Então, eu não tinha essa vontade, né? E aí eu me casei e ele já sabia disso e nunca me pressionou, mas as pessoas sempre ficavam pressionando, né? É engraçado que as pessoas vinham, a cachorra, queriam orar por mim, colocar a mão na minha barriga. Ah, porque você não pode? Porque você tem endometriose? Que inventavam várias doenças que eu sabia que não tinha. Até que um dia, é muito interessante, que quando a gente está diante da vontade de Deus, Ele vai regendo todas as áreas da nossa vida. Por mais que a gente pense que algo não seja tão importante. Talvez uma profissão, uma casa que você quer comprar, um emprego que você quer mudar, um relacionamento que você quer entrar. E quando a gente está focado na vontade de Deus, Ele vai direcionando a nossa vida. Então, um dia, num culto, né? E eu sempre fui muito assim, de confirmar a voz de Deus, se Ele falasse comigo, porque muita gente gosta de revelação, né? De pessoa que fala, eis que te digo, e fale. Eu já tinha um pensamento mais fechado, entendeu? Porque ainda mais com as circunstâncias, né? Que todo mundo via que eu já tinha um bom tempo de casado e não tinha filhos, um monte de gente queria profetizar filho para mim. Então, assim, não tinha credibilidade para mim, sinceramente. E até que um dia, num culto, eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando ao meu ouvido, ao meu coração. Por que você está impedindo uma geração que eu já planejei? Falou para mim. Aí, naquele momento, eu... Assim, não deve ser isso, não. Não deve ser isso, não. E engraçado que foi no meio de uma pregação e o assunto que ela estava falando não tinha nada a ver com isso, entendeu? E eu ouvi aquela voz e eu pensei assim, não, será? E cheguei em casa, falei, né, com meu esposo, o que você acha? Ele, claro, vamos tentar. E eu parei, né, de tomar o remédio que eu tomava, tirei o implante e fiz a tabelinha. Na primeira tentativa que eu fiz, eu engravidei. Então, assim, foi muito de Deus e eu amei ser mãe. Eu nunca tinha pego um bebê no colo de menos de 9 meses. E eu peguei ela como se já tivesse muita intimidade com isso. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Até eu gostei tanto que até quis o segundo, né? Também foi planejado, graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? E que Deus foi trabalhando comigo através desses anos, né? Desde o período que Ele falou comigo e até hoje Ele vem trabalhando. Que nós, como Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, que nós, quando aceitamos Jesus, a gente morre para as nossas vontades. E a gente entende que a nossa vinda a este mundo tem um propósito. E a nossa vida, e um propósito maior
né? Entre os propósitos que nós temos é glorificar o nome do Senhor. Então, eu entendo, né? E vai ficar um pouco mais claro para quem está nos assistindo com essa guerra de Israel e muçulmanos, o quanto gerar é importante. E eu digo isso não só a mães de sangue, biológicas, né? Mas filhos espirituais também. Porque Deus tem nos chamado como Débora, foi mãe de Israel. Deus tem nos chamado, nesse tempo principalmente, em que tudo que a gente acredita é posto em prova, como sem validade, né? E a gente vê o quanto o mundo distorce o que nós acreditamos. E eu creio e tenho aprendido durante esse tempo que o Senhor, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. E eu vou mudar essa geração da maneira que eu conseguir. Então, eu quero mudar essa geração através do meu ministério na igreja. Eu quero mudar essa geração através do meu trabalho. Eu vou ser a melhor química que eu posso ser, na melhor empresa que eu posso ser, descobrir uma grande coisa. E eu quero transformar essa geração através da minha descendência. Entendeu? A gente vê e a gente imagina, assim, se as mulheres cristãs têm essa mentalidade ainda, né, de medo, porque a maioria não tem, não é porque não quer, é por egoísmo, é por medo, é porque não quer abrir mão, porque acha que não tem paciência. E a questão de quanto Deus trabalha em nós na maternidade, né? Não só, como eu falo, não só de filhos biológicos, mas filhos espirituais, porque para você discipular alguém, para você cuidar de alguém, seja ele seu filho ou não, precisa de paciência, precisa de muito amor e precisa não olhar aqui a um palmo. Você precisa olhar o futuro, o que Deus tem para essa pessoa, o que Deus vai fazer através dessa pessoa que você está discipulando, seja seu filho ou seja um filho espiritual. Então, como eu entendi que a minha vida tem um propósito que não é só aquilo que eu quis. Apesar de toda a minha infância sofrida, minhas mazelas, todos as minhas cicatrizes não são mais importantes do que Deus ainda vai fazer para frente. Não só através de mim, mas através da minha geração. Porque foi isso que ele deixou claro para mim. Que não é uma criança que eu vou cuidar, mas é uma geração que vai se perpetuar, né? Assim como ele falou a Abraão. E eu creio que se a gente cumprir todos os princípios bíblicos e agir conforme a Bíblia nos orienta, porque ela é o nosso maior manual de vida, volta a falar, em todas as áreas da vida, inclusive na criação de filhos. O Senhor, Ele se garante do resto. Quando a gente crê e obedece, porque a grande chave da palavra de Deus em todas as áreas da vida, que eu tenho aprendido também, é a obediência. Se a gente obedece os princípios, obedece a palavra de Deus, Ele se encarrega de fazer o resto. Ele se encarrega de cumprir o resto, né? Tanto que ele prometeu na sua palavra, quanto o que ele tem prometido a cada uma de nós. Então, esse é um ponto de que a gente vai de contra o mundo. Entre todos os outros, né? Com relação a uma vida de santidade, a um casamento que o mundo já não apoia mais. Mas eu tenho sofrido, assim, não sei nas suas redes sociais, mas na minha, um ataque muito grande de lamentação de família, lamentação de criar filhos, entendeu? A Bíblia já nos instrui, né, que no final dos dias teremos pais contra filhos, filhos contra pais, mas na minha casa não, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E através da minha descendência vai se perpetuar nessa terra, eu creio nisso, a bondade de Deus. E se nós, como mulheres cristãs, nos omitimos disso, o mundo está aí. A gente já reclama dessa geração, né? Uma geração sem educação, uma geração fraca, uma geração que não respeita. Imagine se nós que temos o princípio, os princípios bíblicos, a palavra de Deus, que temos o amor de Deus sobre nós, nos isentamos da próxima geração. O que será? Entendeu? Então, às vezes, a gente pensa muito
no que eu quero, no que eu vou fazer. É lógico que eu não tô falando que aqui ninguém tem que fazer nada obrigado, porque eu morria de medo disso também. As pessoas falavam assim pra mim, não é a sua vontade, é a vontade de Deus, você vai engravidar sim. E eu falava assim, não, Senhor, porque se eu engravidar eu vou rejeitar essa criança, porque eu não vou querer. Eu morria de medo de ter esse medo de ter esse trauma, uma depressão pós-parto. E a partir do momento em que eu entendi o que Deus tem para nós, mulheres cristãs. Eu já falei sobre isso uma vez no Femininas lá na minha igreja, e é exatamente isso que eu falava para elas. Que não é para o mundo que eu estou falando isso, porque eles não entendem, eles têm uma venda nos olhos, mas para nós, mulheres cristãs, que precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Só um minutinho que ela acordou, só um minutinho. Não tem problema, não tem problema. Vai lá. Gente, que palavra. Enquanto a Michelle está voltando, compartilha. Você se identificou, tem uma amiga que você lembrou, você compartilha essa live para alcançar mais pessoas. Uma palavra tremenda. Também aviso para vocês, se vocês ouvirem alguém me chamando, fiquem também tranquilos, que eu também estou cuidando de uns amores por aqui, né? E às vezes alguém pode me gritar por aqui. Então fique à vontade. Não reparem, estamos todas em família, estamos à mesa e aprecie o que Deus tem falado aqui, através dessa palavra tão profunda, né? Às vezes a gente leva as coisas com muito peso. Aí chegou a mamãe. A gente leva, né, Michelle, as coisas com muito peso e as coisas de Deus são tão leves. Eu ouvi você falando aqui, eu achei interessante, porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, ele vai com... Não é com força, é normal. Você vai começando a ver as coisas com outros olhos e vai tomando um novo estilo de vida. Eu tenho vivido coisas hoje que eu falava assim, eu não vou viver assim, eu não vou andar assim. E hoje tem sido tão natural, né? Eu tenho falado muito com as minhas amigas que Deus tem gerado no meu coração ter uma forma diferente de me vestir. Não como antes, mas algumas coisas eu não me vejo que não me cabe mais, não faz parte de mim. Mas isso não tem sido um fardo, isso não tem sido um peso, tem sido natural. Deus vai te incomodar. Não, eu não tenho me sentido mais naquele ambiente. Aquilo hoje eu não vejo que não é mais para mim. E eu me sinto bem estar vestindo uma forma mais... com mais reverência, com mais cuidado, entendendo que o meu corpo é do meu marido, eu não preciso ficar expondo para todo mundo ver, mas é uma coisa que Deus vai gerando pouco a pouco dentro de nós. E é muito lindo ver isso, né? Eu pude acompanhar um pouquinho o namoro da Michelle e do Anderson, são amigos nossos, que a gente, assim, olho nas redes sociais, eu fico muito feliz. Eu falei, olha o que Deus tem feito, maravilhas na vida de vocês. E está sendo muito importante a gente estar abordando esse assunto hoje por aqui. Exatamente. E assim, como eu estava falando, né? Nós queremos muito palavras de vitória. Sim. Eu também gosto. Eu tenho várias questões que precisam ser resolvidas. A minha vida não é perfeita. Só que a gente esquece que o principal propósito nosso aqui na Terra é glorificar o nome do Senhor. É glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu acho interessante que a igreja tem se despertado um pouco também a isso, que inclusive áreas sociais, entendeu? A gente tem se abstido dessa parte. A gente acha que muitas vezes é só ali nas quatro paredes da igreja, né? E aí, puxando ainda para esse lado da maternidade, né? O número de casais, por exemplo, cristãos que não buscam adoção, não vejam nem como uma possibilidade, entendeu? E isso abre brechas para a gente sabe, né? Os casais homoafetivos estão aí, eles querem dar amor. A gente sabe que a princípio é muito bom, só que no futuro o tipo de criação, o tipo de família vai contra a palavra de Deus. Então, tudo isso também não adianta a gente chegar e falar assim, não pode. Mas e aí? O que a gente está fazendo?
por isso, entendeu? E é a mesma coisa da sociedade. Foi o que Deus tem trabalhado comigo. Eu tenho reclamado tanto, como eu tenho tanto medo do futuro, das inseguranças do futuro. Como vai ser o meu futuro? Como vai ser o futuro da humanidade? Eu creio que vai ser bom, porque minhas filhas estão nele. Amém. E elas vão fazer parte desse movimento que vai mudar o futuro para melhor. Entendeu? Então a gente precisa começar a agir com mente de Cristo em todas as áreas. Não só porque às vezes nós cristãos nos tornamos muito egoístas. Vamos para a igreja, cultuamos, mas só com a meta de chegar ao céu e conseguir nossas bênçãos pessoais. Mas Deus quer muito mais que isso. Ele quer que nós alcancemos mais pessoas e que Ele quer trazer o reino dele para a terra, através de nós, através das nossas vidas. Então, todas as nossas áreas, todas as nossas atitudes, entendeu? Vão ser para glorificar o nome do Senhor. E tem sido, graças a Deus por isso, né? Modéstia à parte, falando assim, eu tenho sido uma ótima mãe, eu falo por superação. Porque eu nunca imaginei que eu conseguiria desempenhar um papel como eu tenho desempenhado e com amor, entendeu? Não, tudo bem que tem aquelas partes cansativas e tudo mais, mas o que na nossa vida importante não nos custa caro? Quem já se formou na faculdade sabe o desafio que é. As noites sem dormir para estudar, as horas de estudos, de abnegação, de tempo, né? Uns anos que você precisa para você conseguir passar num concurso público. Você precisa também se abdicar, precisa de empenho, para você conseguir sua casa própria, para você conseguir juntar um dinheiro, comprar um carro. Qualquer coisa que te custe muito é importante. E a nossa família também. E cuidar de pessoas também, sejam elas biológicas ou espirituais. Então, a gente precisa tirar essa nossa mente e Deus vai se movimentando através disso, através de nós e os frutos que a gente vê também, né? De se sentir realizada. Hoje, a minha filha mais velha tem 5 anos, a Malu. E ontem teve reunião na escola. Aí, quando eu cheguei lá, a professora falou assim, a Malu é bem animada, né? Ela não para de cantar. Chega aqui, eu gosto de louvar a tia, na escola dela. Aí ela fala assim, louva mesmo, Malu, porque aqui tá muito tenso, a gente tá precisando. Então, assim, ela só tem 5 anos, mas eu já fico com o coração cheio, o coração quentinho de saber que o Senhor está trabalhando, mesmo ela com 5 anos. Imagine quando ela tiver 25 anos, o que Deus vai fazer através da vida dela. E como eu falei também de filhos espirituais, é bom também quando eu observo que as mulheres que eu estou discipulando lá na igreja estão crescendo, estão evoluindo, estão trazendo outras mulheres, mudança de vida, pessoas que a gente vê que chega com uma característica. A gente fala de físico, mas não é o físico somente, mas a pessoa vem com uma aparência pesada, sabe? Ou até um rosto pesado. E aí, com o tempo, sem você cobrar, sem falar nada, ela mesmo vai mudando o modo de falar, mudando o modo de andar. A sua aparência é uma aparência mais leve, mais tranquila. Acompanhar tudo isso é muito bom. A gente precisa sair das 4 paredes, precisa sair daquele foco de só vitória, para a gente saber que, cumprindo o propósito que Deus tem para nós, a gente vai viver bem. A gente vai viver feliz. Amém. Isso é lindo, né? Olhar não só para nós, mas para uma geração que precisa da gente. E esse instinto, né? Quebrar dentro de nós. A gente vem de uma geração muito machucada. Eu acho que acho que muito esse medo, né? De gerar de pais, né? Uns foram separados, outros sofreram traumas. Então a gente vem de uma geração bem turbulenta e cria-se essa barreira, esse medo. Há um tempo atrás eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou gerar meus filhos num lugar desse, num ambiente desse, um medo, né? E você trazendo essa palavra com tanta leveza, os meus olhos
estão conseguindo contemplar isso de uma forma diferente. Porque nós precisamos ser a maioria. E isso é importante, né? Exatamente, porque se o bandido continua tendo vários filhos, né? Fazendo vários discípulos também, além dos biológicos, né? A gente pensa assim, o corrupto também. Por que que nós, que além do bom caráter, nós temos o caráter de Cristo, nós temos Cristo, né? Eu costumo, uma frase que tem falado muito esses dias, é que a gente não acredita no que Deus pode fazer porque nós não acreditamos realmente nele. Que quando a gente acredita no que Deus é, no que ele no que ele é, o que ele pode fazer, o que ele é, a palavra é o que ele é tudo. Nada mais a gente vai temer. Nada. Se é algo que é na direção dele, se é algo que ele está na frente, que ele está abençoando e confirmando, né? Como a família, por exemplo, que é um projeto de Deus, isso é bem nítido desde Gênesis, não há o porquê temer. Circunstâncias difíceis a gente vai passar, como tudo nessa vida. Mas a gente precisa ter a certeza de quem Deus é. E ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Quando diz desde os salmistas, desde Davi, desde Abraão, a promessa de Abraão, de que farei uma grande nação, né? O Senhor, ele vela por cumprir a sua palavra. Né? Ele vai abençoar a nossa casa, vai abençoar os nossos, vai abençoar os nossos filhos. Se a gente ensiná-los no caminho, né? Se a gente cumprir a nossa parte, que a palavra nos orienta, eu tenho certeza que o Senhor vela pela sua palavra e ele vai velar também com relação aos meus filhos, né? Os muçulmanos estão aí tendo muitos filhos, né? Apregoando o que eles acreditam, a sua fé, veementemente. Eles não se dobram a uma vírgula, não mudam nada, não são flexíveis, né? Nosso cristianismo ainda, a pessoa fala que é rígido, mas ainda é flexível, a beça, tem muitas ramificações, tem muitas igrejas diferentes que você pode ficar na que você se identifica. O que você precisa é obedecer à palavra de Deus. E a gente dá desculpa porque a gente não crê no que Deus é e do que ele pode fazer através de mim. Eu sou uma pessoa bem tímida. Eu sou um pouco mais tímida. E durante muito tempo, eu também lutei o que Deus poderia fazer através de mim. Até que eu comecei a entender que mesmo desse jeito assim que eu sou devagar, nesse jeito quase parando, se é ele que vai fazer, ele não vai envergonhar o seu nome. Então ele vai garantir. Entendeu? E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Se eu, Michele, estou seguindo os caminhos do Senhor, estou seguindo a sua palavra. Lógico com os nossos erros, porque ninguém é perfeito, mas a gente buscando a santificação, buscando cumprir o que Deus tem para nós dia após dia. Ele vai velar para não ser envergonhado do seu nome, porque nós estamos cercados por uma rede de testemunhas e elas estão, de alguma forma, mesmo que escondidas ou indiretamente, estão nos acompanhando. Então, se elas estão vendo que a gente está ali, seguindo todos os princípios que Deus tem para nós, ele cumprir a sua palavra é questão de honra, para que o seu nome não seja envergonhado. Então, a gente precisa ter esse discernimento espiritual, né? A gente teve a Conferência das Mulheres agora, lá na nossa filial, e o tema foi Guardiãs do Lar. E justamente eu pedi isso a Deus. Eu sou lá de Vilar dos Teles, né? Então, o pessoal da Baixada gosta de um manto, gosta de um poder, gosta de um fogo. Eu também gosto, mas a minha oração foi para que, Senhor, nessa conferência, a gente tenha a palavra de instrução. Porque não adianta nada a gente rodar no poder, falar em línguas. E quando vier os dias maus, os desafios, a gente roda, mas roda igual barata tonta, sem saber o que fazer. A gente precisa ter discernimento, e esse discernimento a gente adquire através da palavra de Deus, né? A sua palavra nos garante. Quando você não sabe o que dizer, não sabe o que orar, até com os seus filhos, em vários momentos,
né? Eu fiz isso na minha gravidez com as meninas. Abrir a palavra de Deus, né, numa passagem que me garante o que eu estava precisando e começar a orar a palavra de Deus. Ele vela pela sua palavra, né? Aí voltando também sobre família, eu lembro que a minha mãe falava para mim algo que eu continuo fazendo isso com as minhas filhas também, né? Que desde quando ela estava grávida, ela orava na barriga pelo futuro, meu e da minha irmã, e pelo nosso casamento. E eu já faço isso com as meninas também. Desde a minha barriga eu já orava a Deus, porque nossos filhos são herança do Senhor. Então, orava a Deus para que Ele direcionasse a profissão que elas vão seguir, o futuro marido. Já orava, Senhor, que prepara ele desde agora também do ventre, que ele cresça sem nenhum trauma, que ele cresça numa família abençoada, que ele seja um homem temente a Deus, fiel. Então, isso é importante. A gente precisa exercer a palavra de Deus em nossas vidas. A gente tem mania de escolher pontos específicos em que a gente quer aplicar a palavra de Deus, né? E principalmente se esses pontos são pontos que nos convêm. Mas quando eu aprendo que eu preciso aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da minha vida, principalmente aquelas que me desafiam, essas são geralmente, né, essas são as principais áreas que Deus quer agir. Por quê? Porque aí sim o seu nome vai ser ainda mais glorificado, porque você, de você mesmo, não é capaz. Eu, de mim mesmo, nunca seria mãe. Eu não queria nem casar, na verdade. Então, eu, de mim mesmo, eu nunca teria um casamento. De mim mesmo, eu nunca seria mãe. Eu nunca seria líder. Eu nunca estaria na frente de uma igreja. Mas eu vejo que o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é justamente nesses momentos que o nome dele é glorificado. Eu tenho plena certeza que de mim mesmo não ia sair nada de bom, nada de certo. Não é a área que eu tenho uma grande eficiência, que eu tenho um bom desempenho, mas o Senhor tem nos renovado, nos fortalecido em todas essas áreas em que eu tenho dificuldade. E o que eu quero resumidamente dizer é que nós, como mulheres cristãs, de forma alguma podemos seguir as opiniões do mundo, né? E com as redes sociais, isso fica muito bombástico, porque a todo momento a gente ouve aquilo, a todo momento a gente vê algum vídeo falando a respeito, sobre qualquer área que diz contra a palavra de Deus, né? Ainda mais que agora o celular é inteligente, ele ouve o que a gente fala. Se a gente tiver um questionamento e falar em voz alta, aí que você vai ser bombardeado por isso. E a gente precisa ter a certeza de que não importa que o mundo inteiro esteja falando algo o contrário, a palavra de Deus continua sendo a verdade absoluta da nossa vida. É ela que vai nos levar para o céu e é ela que vai nos garantir uma vida diante do propósito de Deus. Aleluia. É lindo isso, né? Quando a gente tem essa luz, esse esclarecimento da palavra. A palavra é fundamental, a gente fala muito por aqui. Então, você que está ouvindo, novamente, você só vai ter resposta, só vai ter crescimento através da palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola. Talvez você ainda esteja se questionando pelo tema de hoje, mas vai lá na Bíblia, que ela vai te orientar, vai te explicar tudo o que você precisa. Me conta um pouquinho pra gente, não só como maternidade, mas agora você como uma líder, né? Como você falou, você não se via nesse lugar. E o que Deus tem feito da sua vida hoje? Você é mãe, esposa, líder? Então, para mim, tem sido um desafio, né? Da minha parte também profissional, né? De trabalho, eu nunca imaginei que eu pudesse usar alguma coisa que eu aprendi dentro do ministério. E eu sempre falava, acho que essa não é brecha para mim. Eu vou ser, no máximo, uma esposa de pastor. Porque no início eu não tinha muita escolha. Eu pensava assim, né? Porque se eu travar algo que Deus tem, vai ser pior para mim. Mas Deus tem
tem nos abençoado. Eu fugi durante alguns anos dessa liderança. E aí, no ano passado, a líder das mulheres, que era lá da nossa igreja, ela foi para uma outra igreja. Assim, foi meio rápido e acabou que eu fiquei como líder das mulheres. E então, foi bem difícil, porque para mim seria algo temporário, né? Ainda mais depois que eu engravidei de novo, eu achei que seria algo temporário. E engraçado, como Deus é perfeito, assim, nas suas confirmações e no seu cuidado, porque Ele não deve explicação nenhuma pra gente. Porque Ele é o grande poderoso, o grande controlador, e mesmo assim, Ele nos esclarece algumas coisas. Ele tem o cuidado e o carinho de nos confortar, né? E eu lembro que eu estava sentada aqui nessa mesa almoçando e eu falei assim pro Anderson: olha, Anderson, eu acho bom você ver uma pessoa para ficar na liderança das mulheres, porque agora eu com 2 filhas, não vai ser para mim. Eu vou ficar aqui cuidando delas, vou ficar dando atenção, porque é isso que Deus quer para mim, é a minha geração. Usei até as palavras que Deus tinha falado para poder jogar. Falei, não é o que eu quero. E aí, a gente estava na semana do Aviva, lá na igreja. Aviva Devec. Quando a gente chegou lá no Aviva, no final do culto, uma irmã veio falar comigo. Uma irmã que havia pregado um outro dia. E falou no meu ouvido exatamente as palavras que eu tinha falado aqui na mesa. Falando, eu sou o Senhor. Você falou que não é o seu momento, que agora o seu momento é de cuidar das crianças. Exatamente as palavras que eu tinha falado aqui. Ela falou, não é isso que eu quero para você. Você precisa se posicionar e acompanhar o marido. Seu marido, né? É engraçado, porque assim, querendo fugir do assunto maternidade, mas entrando ainda, como as coisas se complementam. Porque aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 45, fala assim sobre Maria, né? Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. É interessante porque o Senhor, ele não tem dupla opinião. E os propósitos dele se completam. A gente precisa entender isso, porque ele garante essa palavra. Então, como ele me chamou para a maternidade, ele também chamou para ajudar meu esposo no ministério. E ele não vai deixar faltar atenção, não vai deixar faltar tempo, não vai deixar com que isso atrapalhe a minha vida. Eu creio que isso vai, de alguma forma, vai se moldando e é o que está acontecendo, entendeu? Porque uma coisa não anula a outra. Deus tem me abençoado de cumprir os 3 papéis, né? De esposa, mãe e líder. Ele tem aperfeiçoado e ele vai nos moldando e vai nos direcionando. Só um minutinho que eu vou precisar pegar ela, que tá chorando muito. Não tem problema. Vida de mãezinha é assim, cuidando, zelando. E você tá aqui, ó, vai compartilhando, que o papo tá bom hoje. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. É Florinha. E como o Senhor, ele vela pela sua palavra. De que se a gente cumprir o que ele tem nos ordenado e nos orientado, a nossa vida vai fluir. A gente acha que não vai dar conta. Muitas vezes a gente não consegue dar conta quando a gente está fora do propósito. Quando a gente escolhe as nossas vontades. Então a gente se sente desgastada, a gente se sente exausta. Mas quando a gente entra no propósito de Deus, as coisas vão se alinhando. Cansaço vai ter, exatamente. Mas no fundo do seu coração, você vai sentir que você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer. E Ele vai se aperfeiçoando. A Michelle líder hoje é melhor do que a Michelle líder ontem, né? E Deus está me abençoando nessa área. Eu era muito tímida, né? Agora eu já preguei até no domingo na minha igreja, com 1.500 pessoas. Então, Deus tem
tem me abençoado. E não é só a mim. Eu creio que a cada uma de nós, quando a gente se coloca no lugar, na posição do que Deus está nos orientando, do que Deus quer para nós, de verdade, porque às vezes a gente acha que Deus quer o que a gente quer. E a gente fica indo de lugar em lugar para tentar ouvir aquilo que a gente quer. Mas a gente precisa entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele está nos direcionando, Ele vai garantir o caminho. Como o povo de Israel ficou no deserto, mas foi orientado pelo Senhor. Não faltou alimento, não faltou água, não faltou refrigério com a nuvem, não faltou aquecimento na noite fria, porque o Senhor proveu. Não faltou vitória sobre os inimigos, porque quando a gente está na posição do que Deus quer para as nossas vidas, Ele vai garantindo o caminho. As dificuldades vão aparecendo? Vão aparecendo, mas Ele vai garantindo a vitória. E muitas vezes, algumas tribulações específicas que se levantam para fazer você sair do caminho é justamente uma confirmação de que você está no caminho certo e que lá na frente o Senhor tem algo maior para a sua vida. Eu creio muito que o inimigo, ele não consegue ler os pensamentos e não consegue saber o futuro. Mas ele é muito sensitivo. Ele observa muito ao derredor das coisas. Então, ele acredita mais no nosso potencial do que nós mesmos. Então, ele sabe que algumas situações no futuro têm grandes chances de criar coisas maravilhosas através da ajuda de Deus. Então, ele vai fazer a gente desistir. Aí, voltando para a maternidade, que eu falo que ele já sabia a minha conduta e a minha forma de agir, como eu criaria as minhas filhas. E então ele estava fazendo de tudo para jogar setas na minha mente, para impedir uma geração que vai impactar esse mundo, porque eu creio que as minhas filhas vão impactar. Então ele já estava trabalhando na minha mente para que eu impedisse algo que, mesmo que ele não soubesse o futuro, ele já estava acreditando nisso. Então, muitas vezes com a gente também, a gente fica com medo de desenvolver um potencial de algo que Deus quer para nós, como na liderança ou na frente de algo, com medo, sendo que Deus nos escolheu, e o inimigo, muitas vezes, ele nos acusa e nos desanima, nos dá palavra, usa pessoas para nos dar palavras de desânimo, porque ele não vê o futuro. Mas pelo andar da carruagem, ele já sabe que você vai ser uma grande potência na mão de Deus. Então, ele quer trabalhar por antecipação, para tentar nos parar agora. Mas, em nome de Jesus, vamos ter mulheres aqui de mentes abertas, mulheres transformadas pela palavra de Deus, que não dá crédito ao que o mundo diz, a que as pessoas dizem, a que a amiga da academia diz, mas que dá crédito que a palavra de Deus diz sobre nós. Porque quando nós cumprimos o nosso papel, seja como serva de Deus na igreja, seja como esposa, que não é um papel fácil, né? A gente fala assim, como cristã, mas não é um papel fácil, submissa nesse ano de 2023. Como mãe, não é um papel fácil. Quando a gente obedece, a gente não está obedecendo às pessoas que a gente está fazendo. A gente está obedecendo à palavra de Deus. A obediência que a gente exerce é sobre a palavra de Deus. Então, é ela que vai nos garantir a vitória, é ela que vai nos garantir um futuro próspero, um futuro de bênção, é ela que vai nos garantir tudo isso. Amém. Coisa linda. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vamos abrir aqui, que hoje a conversa está tão boa, está tão leve. Quanto aprendizado que a gente está aqui adquirindo. E que você disse foi muito interessante, né? Que o inimigo, ele é astuto. Então, só da nossa índole, ele já sabe o que a gente pode fazer. Então, ele tenta frustrar, ele tenta impedir isso. Isso é muito importante para que vocês venham lembrar disso. O Senhor tem algo liberado sobre nós. O inimigo sabe do nosso potencial. Então, ele tenta nos paralisar, jogar coisas na nossa mente, para que nós não venhamos cumprir. O Transformadas começou em janeiro, mas com muita resistência, sabe? Eu falei, ai Deus, isso não é pra mim. Eu gosto muito de falar, sou muito falante, mas assim, nas câmeras eu sou meio assim, travada.
Quem me conhece no meu dia a dia vê que eu sou muito cirúrgica, até para começar a live. Eu fico meio ainda assim, para me acostumar, porque é tudo muito novo. Mas o Senhor tem ministrado no meu coração. Você conhece tanta gente boa, que tem uma boa palavra, que tem algo para alcançar. Será que esse não é o momento de você começar a compartilhar as coisas boas que você tem aprendido, pessoas que você tem levado como exemplo? Será que não é esse momento, é essa hora? Então, eu falei, Senhor, tô aqui, eu não sei muito não, tô aprendendo. Essa tecnologia eu ainda tô bem para trás, mas eis-me aqui. E eu tenho visto como hoje tem sido necessário. Às vezes a live parece que é só para mim. Eu tenho sido assim alimentada, edificada. E hoje eu não me vejo sem estar aqui no meio das meninas compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida. Então você que está aí, que acha, é da minha cabeça, será que vai dar certo? O Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem algo grandioso na sua vida e é momento de você colocar isso em ação, né? Exatamente. E não desistir. Desistir daquilo que sabe que é direito nosso, né? Como diz lá em 1 Samuel, a história de Rispa, que teve seus filhos mortos enforcados e sem o direito de enterrar. Mas ela ficou ali meses com aqueles corpos, esperando até chamar a atenção do rei Davi, no caso, para conseguir o direito de enterrar os filhos. Ela lutou por filhos mortos. E às vezes a gente desiste de coisas vivas por puro capricho, porque não quer se indispor, não quer se cansar. Só que a nossa vida não é nossa. A gente precisa entender que para o propósito de Deus se cumprir, vale a pena os desafios e Ele vai garantir. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Que chave! Que chave isso, hein? Sobre a rispa, né? Às vezes a gente tá com algo vivo e não quer lutar. E ela tava lutando para algo que já tinha ido. Mas ela não abria a mão. E a gente abre mão, né? Das coisas por tão pouco. Exatamente. É o que Deus quer fazer conosco, uma geração forte. E não se dobra a esses conceitos do mundo em todas as áreas. Eu usei a área da maternidade porque, para mim, foi a que mais impactou e foi a que mais eu precisei de mudança, né? Mas a gente precisa entender, como eu falei lá no início, essa é a chave dessa live de hoje, que a nossa vida, eu estou falando para mulheres cristãs, a nossa vida tem um propósito. E a gente precisa parar de tentar viver somente com os nossos prazeres, buscando aquilo que o nosso coração quer. E tentar viver em busca do que Deus quer. Porque se eu vou ter algo bom, se eu vou fazer uma viagem boa, vai ser para glorificar o nome do Senhor de alguma forma. Eu não sei, mas vai ser, porque o nosso Deus é um Deus que paga bem, é um Deus que recompensa bem. E Ele quer a felicidade dos seus filhos, né? A palavra de Deus diz em Isaías, eu sei que pensamento tem sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para que tenhas o futuro que desejeis. Ele compreende o que nós queremos, né? E agora nós precisamos entender o que ele quer para nós. Amém. É isso. É isso. Tremendo, meu Deus. Eu tô impactada. Ai, que coisa mais linda, gente! Amorinha, coisa mais linda. Deus abençoe. A mais velha tá na escola? Escola. Tudo tarde. Que lindo. Daqui a pouquinho, 4 horas, eu já vou estar saindo também, que eu vou para a igreja atender. Amém. Lá, Então, mas Deus tem ministrado essa palavra no nosso coração e eu quero assim que outras pessoas sintam esse amor por transformar o mundo de alguma forma, né? Quando eu falei lá no Femininas, lá na filial para jovens, eu falei, eu vou trazer uma palavra sobre maternidade para mulheres que não são mães. Lá só tinha uma que era mãe, todas as outras não eram mães. E é justamente isso, não é sobre a maternidade em si, mas é sobre a gente entender que o que Deus faz é perfeito e o que Ele tem para nós é coisa boa, é futuro bom,
É a mesma coisa daquela frase que às vezes algumas pessoas usam: ah, eu não vou adotar uma criança porque ela pode vir com maldição dos pais. Nossa, isso não existe para nós que somos cristãos. A gente precisa entender que sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, há um futuro bom. É isso que a palavra de Deus nos garante. Um futuro de paz, um futuro bom. É isso que Deus tem sobre nós, sobre todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa influenciar para que mais pessoas conheçam esse futuro bom, conheçam esse Jesus que nos permite ter um futuro bom. Esse Deus que nos faz viver um futuro bom, né? E não só nessa terra, mas no céu, que é o que a gente mais almeja e espera. Amém. Glória a Deus. Eu vou te pedir, antes de finalizar, fazer uma oração pelas nossas vidas, né? Que nós viemos nos posicionar como Débora, assim como ela foi a mãe de uma nação, que nós viemos nos dispor a gerar filhos carnais, filhos espirituais, porque às vezes falando, né, sobre filhos espirituais, as pessoas falam assim: ah, eu não quero me envolver. Ah, o Senhor está chamando, ah, isso não é para mim. Veja, você tem uma palavra para a pessoa naquele momento e você deixa passar a oportunidade. Então, esse é o momento da gente começar a gerar. E é interessante. Eu vou abrir um parêntesezinho, como a gente está na festa da igreja, eu vejo muito isso. As pessoas têm muita dúvida sobre filhos espirituais. Não é você ser babá de ninguém. E não é você ter o controle sobre a vida da pessoa. Porque tem gente que acha assim: ai, minha mãe espiritual. Aqui não é mãe de santo. Não manda, não decide a vida da outra pessoa. Não quero que... O que a gente faz é orientar essa pessoa enquanto ela está no leitinho espiritual, né? Ou pessoas novas de idade, né? Que ainda não conhecem tanto as coisas, a vida, o que Deus tem. Ou pessoas novas na fé, né? Que está começando. Então, o gerar espiritualmente é isso. É você, como você tem o cuidado e o amor de fortalecer os seus filhos biológicos, você fortalecer alguém também na fé. E como um filho biológico, a gente fortalece dos dois lados, tanto, né, na carne quanto na fé. E é ter esse cuidado de auxiliar pessoas, de fortalecer, de incentivar, como mães, né, como as nossas mães fizeram, incentivar. Você vai conseguir, você vai vencer, tirar dúvidas, ajudar, entrosar, fazer se sentir bem no ambiente familiar mesmo. Então, a gente precisa ter esse despertamento também. Para todas as áreas da vida, a gente vai cumprir o nosso propósito. Porque as pessoas acham que vou ter um propósito para cumprir, vou ter que ir para a África. Tenho um propósito para cumprir, vou virar pregadora Camila Barros, 1 milhão de pessoas. Não, gente, é isso que eu estou falando. O propósito começa a partir do momento que você se abstém da sua vontade para fazer aquilo que Deus quer. Então, você cuidar dos seus filhos, ensinar o caminho, você cuidar de pessoas, discipular, isso já é fazer um propósito. É para isso que nós nascemos e é para isso que nós estamos aqui. Amém. Posso orar? Que eu estou falando demais. Aleluia. Fique à vontade. Pode orar. Jesus, Pai querido e amado, Senhor, nessa tarde nós nos reunimos aqui. Senhor, todas nós tínhamos algo para fazer, tínhamos afazeres importantes também, Senhor, mas decidimos separar minutos, Senhor, esse momento para estarmos aqui, compartilhando da Tua palavra, Senhor, descobrindo mais da Tua vontade, Senhor, esclarecendo aquilo que Tu queres sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu não tens obrigação nenhuma de nos esclarecer nada, porque o Senhor é o grande e poderoso Deus, eu sou. Mas o Teu cuidado é tão grande, Senhor, que o Senhor nos orienta com amor, nos orienta com carinho, nos direciona, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, onde podemos seguir, onde devemos seguir, Senhor. Que a cada mulher, a cada pessoa, Senhor, que esteja assistindo essa live, possa sentir o Teu Espírito Santo em sua vida, Senhor. Reveste-as do Teu poder. Instrui, Senhor. Dá ousadia, dá espírito de coragem, Senhor. Aquilo que o inimigo tenta amedrontar, tenta pensar que nós não conseguimos, tentam, Senhor, fazer pensar que
não vai dar certo, com elas não dão certo, com eles não dão certo, Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa quebrar toda seta enviada do maligno, Senhor, porque nós temos a plena certeza, nós temos a mente de Cristo e nós viveremos o teu propósito, Senhor. Viveremos em santidade, Deus, e daremos frutos para a glória do teu nome, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Michele. Deus abençoe você, a família. Um abraço para as crianças, para o pastor. Tá? Muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade, por estar aqui, ter, né, aceito. Deus abençoe com graça sobre graça. A princípio eu nem achei que era para eu participar, achei que era só para assistir. Mas, a Deus, muito obrigada. Aí tem Foi uma o seu arroba, a igreja, dá um endereço, os dias de culto, para quem mora por aí, quiser estar ali prestigiando. dias de culto são todos os dias. Lá é Lar dos Teles, tudo junto, o arroba. Nós temos segunda-feira, culto 5 horas do Sobrenatural. Terça-feira temos Manhã com Deus, 9 horas. Quarta-feira temos Culto da Vitória em 2 horários, 5 e 7h30. Quinta-feira temos Encontro do Crescimento só com mulheres, a partir de 6 horas da tarde. E 7h30 temos o Culto da Palavra. Sexta-feira temos culto de jovens e adolescentes. E no domingo temos Escola Dominical de manhã, 9h30. E à tarde e à noite temos 3 cultos. 3h30, 5 horas e 7h30. Acho que é isso. 3h30, 5 horas e 7h30. Que eu fico direto, eu não sei os horários. 3h30, 5 horas e 7h30. Todos os dias tem. Só quando tem conferência. Esse final de semana é a conferência dos homens, aí vai ter sexta e sábado. Tá? Seja bem-vinda. E aí segue as mulheres também, que é MV Adevec Vilar dos Teles. E o meu arroba, que é arroba Michele Mota, tudo junto. Com 2 L's e Mota com 2 T's. Isso. Amém. A Débora aqui, ó. As meninas agora tem uma equipe top, hein? A Débora já botou aqui seu arroba. Isso aí, Débora. Débora, penso. Glória a Deus. Um abraço. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau. Gente, eu esqueci da gente fazer tira um print, coloca aí, gente, hashtag eu vou gerar, marca a pastora Michele, daqui a pouco já é pastora Michele, marca Transformadas, bem bonito aí, tá bom? Pra gente compartilhar. Calma aí. Foi, tava tentando aqui. Vamos lá, faz um print e marca a gente. Você que chegou agora no final, a live vai ficar salva aqui no nosso arroba, Transformadas. Depois eu vou subir lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Vou compartilhar com vocês. E obrigada por estar aqui nessa mesa, nesse banquete abençoado dessa tarde. Amém. Que haja transformação, que comece comigo, contigo. Até a próxima semana. Thaís, um beijo. minha amiga Thaís, deixa eu mandar um beijo pro pessoal. Thaís, minha amiga Thaís. E Jéssica, Monique. Olha, eu vim com uma equipe aqui, hein? Glória, coisa boa. Seja Um beijo. Tchau, gente. Um beijo, muito obrigada a todas que vem prestigiar a gente. Ponto do Crescimento agora, 6 horas lá em Vilar dos Teles, das mulheres, hein? A gente estuda cada vez um livro, a gente está estudando 8 passos para alcançar o seu sucesso. Quem é de perto de Vilar dos Teles, São João de Meriti, pode aparecer lá para estudar com a gente. Beijo. Aí, oportunidade, vai lá, vai crescimento. Um beijo, gente. Fica com Deus.